Salve, salve, Sabiano do Terceirão, tudo bom? Professor Carlos na área. Vamos lá para a nossa última aula de números complexos. Graças a Deus, o assuntinho que é puxado, viu? É um assunto que ele vai cair mais na Unicamp, nas FUVEST vai cair, tá? Eu ainda não vi na UFT, que a galera faz muito aqui, nenhuma questão. A UEMA caía bastante, mas como a UEMA está se modelando a fazer igual ao do Enem, deixou de cair. E nas escolas militares cai todo ano. Isso cai, né não, Sejão? Cai bacana. O Enem, cara, eu nunca vi uma questão de número complexo, mas pode cair. Então vamos estudar. Tá certo? Nessa aula número 23, essa é uma aula de exercício, né? Então é fundamental o teu embasamento das aulas anteriores. Principalmente que eu vou fazer ainda exercício sobre radiciação, né, de números complexos e de potenciação. Então assista às aulas anteriores. E sem mais delongas, vem comigo aqui para a primeira questãozinha. Diz assim: encontre as raízes quarta do complexo. Aqui está o complexo. Z é igual a 16 cis π. E calcule a área do polígono que ele define. Professor, esse complexo está correto? Tá, fera. Lembra lá nas primeiras aulas, porque ele está na forma reduzida. Se eu fosse colocar esse complexo, ele estaria assim, ó, na forma trigonométrica. Z é igual a 16, abre parênteses, cosseno de π mais I seno de π. Certinho? Esse aqui quem é, professor? Lembra o que é isso aqui? Isso aqui é o módulo, não é isso? Quem são esses caras aqui? Argumento. Tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. Só que ele quer a raiz quarta. Então, esse complexo ele ia ficar assim, ó. Raiz quarta de Z. Que é a mesma coisa que raiz de 16. Eu vou botar na forma reduzida que fica melhor da gente trabalhar, tá? Raiz quarta de 16 cis π. Pronto. Primeira coisa que eu tenho de calcular, eu não vou utilizar esse módulo aqui, eu vou utilizar esse módulo que eu dei para uma formulazinha para vocês. Módulo barra é igual a raiz quarta do módulo. Então, meu módulo barra vai ser igual a raiz quarta de 16. Isso aqui é fácil de fazer, né? Tu já fez isso aí quando tu estava no nono ano, né? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2, que vai ficar assim, raiz quarta de 2 elevado a quarta. Meu amigo Tora, 2. Pronto. Então, já sei que esse cara aqui, ó, é 2. E esse aqui é o único valor fixo que eu vou utilizar agora, tá? E aí eu tenho de encontrar, ele diz, a raiz quarta, são 4 raízes. Minha Z1 vai ser 2, que esse é o único valor que é fixo, cis, esse cara aqui eu ainda não sei, tá? Mas tu lembra que para calcular ele tá bem aqui, ó. Eu vou chamar de Q1. Q1 vai ser igual a Q mais 2K π sobre N. N é o índice da raiz. Meu Q1 é igual ao que é o θ, né? Mas estou chamando de Q. Mais 2. Lembra que as raízes, tu tem de utilizar aqui, ó. São 4 raízes. Esse K, ele vai ter a variação 0, 1, 2, 3. Por que até aqui, professor? Porque só são 4 raízes, ó. Referente à primeira raiz, segunda, terceira e quarta. E vamos só botar na formulazinha. Quem é o meu primeiro K da primeira raiz? 0. Vezes π sobre... Ó, isso aqui a gente sabe que esse cara aqui, ó, é o primeiro aqui, que é quanto? Π. Certo? Dividido por 4. Então, meu Q1 vai ser igual... Se tu multiplicar aqui, dá 0. Então, sobrou o π sobre 4. Pronto. Então, minha primeira raiz vai ser, ó... Vou apagar aqui, ó... π sobre 4. Foi facinho. Vamos lá para o meu Z2, que é a minha segunda raiz. O 2 é fixo. 2
cis, esse cara aqui eu não sei. Meu θ eu não sei. Eu vou chamar meu Q2, que é quando ele vale 1. Cuidado. Então vai ser, continua colocando agora o do π, do início, tá? Ó. Vou botar o pincel vermelho para não atrapalhar. Π mais 2, agora minha segunda raiz, primeira raiz o valor foi 0, segunda raiz o valor do K vai ser 1. Então 1 vezes π sobre 4. Meu Q2 vai ser igual a π, mas se tu multiplicar aqui dá 2π, né? 2π com π, vamos fazer rapidinho, né? 3π sobre 4. Pronto, então esse cara aqui, minha segunda raiz, eu já sei que é 3π sobre 4. Foi bem tranquilaço. Vamos para a segunda. Meu Z3. Terceira raiz. 2 cis. E eu não sei o valor do θ do argumento. Então vamos chamar de Q3. Q3 vai ser igual. O π continua. π mais 2, agora olha, ó, meu Q3, o valor do K é 2, entendendo? Vezes π, tudo isso por 4. Então, meu Q3 vai ser igual a 4, 5π sobre 4. Pronto, aqui eu já vou substituir. É 5π sobre 4. E falta a minha última raiz, que eu vou chamar de Z3, Z4. O 2 ele continua, as funções trigonométricas também. E aqui eu não sei o valor do θ, né? Do argumento. Vou chamar de argumento 4. Argumento 4 continua o π mais 2 vezes K vezes π. Tudo isso dividido por 4. Por que 4, professor? Raiz quarta. Se fosse raiz quinta, era por 5, e assim sucessivamente. Então, Q4 vai ser igual a π mais 2. Qual o valor do K agora, professor? 3. Vezes quem? Sobre 4. Meu Q4 vai ser igual, se tu multiplicar aqui, dá 6 mais 1, 7. 7π sobre 4. Pronto. As raízes foram facinho, eu encontrei. 7π sobre 4. Encontrando as raízes. Só que ele não quer isso. Encontre as raízes já determinamos aqui, ó. Bonitinho. E calcule a área do polígono que ele define. Cara, vamos lá por círculo trigonométrico. Minha primeira raiz é π sobre 4, que é quanto, galera? Saiu o meninozinho do terceiro ano, tá tabelado de saber que é 45, ó. Depois eu encontrei quem, ó? O 3π sobre 4, que ele tá aqui, ó, do ladinho, ó. 3π mesmo, Depois, o que eu encontrei, ó? O 5π sobre 4, que ele tá bem aqui, ó. E depois eu encontrei o 7π sobre 4, que ele está aqui, ó. Vem daqui, eu fiz aqui só para 7π sobre 4. Pronto. Se tu observar, a figura que a gente vai formar, ó, nada mais é do que um quadrado, ó. A figura que se formou é um quadrado. Certo? E ele pede para tu calcule a área do polígono que ele define. Tá aqui, ó. A área é de um quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Eu te falei bem no início, cara, que esse cara aqui, ó, ele vai indicar, sempre indica o raio da circunferência. Sempre.
Então quer dizer que esse cara bem aqui, esse pedaço, é quanto? É 2. Aqui também é quanto? É 2. Eu tenho de encontrar o lado do quadrado. Eu não sei qual é o lado do quadrado, que é esse parzinho aqui, ó, chamado de L. Todinho L. Todinho L. Todinho L. Mas tu lembra lá nas aulas do professor Genifran, lá quando tu estava no nono ano, que ele te falou que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Não é isso? Se tu observar, tu poderia aplicar teorema de Pitágoras ou lembrar dessa fórmula. Eu prefiro lembrar dessa fórmula que é muito mais rápido. A diagonal do quadrado é 2 mais 2, que dá 4. Então, 4 é igual a L raiz de 2. Eu posso dizer que L é igual a 4 sobre raiz de 2. Não posso? Vamos racionalizar isso aqui. Então, L vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Se tu para cá fica 4 raiz de 2 sobre quem? Sobre 2. Torei aqui, então já sei que o lado desse polígono, tá bem aqui, vai ser 2 raiz de 2. Já matamos mais da metade da questão. Mas não é isso que ele quer, professor. Ele quer o quê? A área. Então, a área, eu te falei que é lado ao quadrado. A área vai ser igual a 2 raiz de 2 elevado a quanto? A 2. Então, a área, se eu levar esse cara aqui, fica 4. Se eu torar aqui, fica 2. Então, minha área nada mais é que 8. Não tem unidade? 8UN. Certinho? Foi bem tranquilo, galera. Pausa o vídeo direitinho e eu vou fazer mais uma questão para a gente complementar. Mas aí já te dá base para fazer várias outras questões. Valeu, Sebiano. Vamos lá, Sebiano, mais uma para complementar nossos exercícios, né? Então diz assim, o próximo sem mais delonga, vamos logo. Qual é a área do polígono cujas vértices são os afixos das raízes da equação? Aí ele te deu a equação. X elevado a sexta é igual a menos 64. Cara, lembra naquela questão quando o meu complexo é elevado a quarta? Significou dizer que eu peguei o 360 e dividi por 4, né? Aí se tu observar, um dos argumentos seria 90. Tu lembra que eu fiz o quadrado e ó, tinha 4 ângulos de quê? De 90 graus. Aqui era muito simples, cara. Aqui eu já sei que na minha circunferência ele quer saber qual é a área do polígono. Essa área do polígono, um dos argumentos deles vai ser assim, ó. Vai ser 360 dividido pelo índice. Então vai ficar 360, que é o índice da raiz. Ó, esse cara aqui, ó. 6. Então eu já sei que dentro da minha circunferência eu vou ter um polígono que ele vai ter 6 arcos de 60 graus, pô. E que esse polígono tem 6 arcos de 60 graus, nada mais é do que o hexágono. Professor, mas ele quer para mim calcular a área dessa figura. Para mim calcular a área da figura, eu preciso também de quem? Daquele ρ barra, né? Então é simples, era só tirar o do 64, né? Lembra? Ρ barra raiz sexta de 64. Esse 64 aqui, ó, tu ia fatorar por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, meu ρ barra, que ele não muda, vai ser raiz sexta de quem? 2 a sexta, ó. 2, 4, 6. Só torar vai dar 2. E lembra que eu sempre falei que esse cara aqui representa o quê? O raio da circunferência, pô. O raio dessa circunferência é 2, certo? É 2. Então, essa circunferência, ela é dividida em
segmento em triângulos de ângulo 60. Então era assim, e o raio era 2, então era só fazer a figura, cara. Tá aqui a figurinha. Já coloquei aqui, ó. É um hexágono, vamos ligar aqui. Só foi um macetezinho, mas nem precisava fazer essa figura não. Essa figura aqui é só para te demonstrar melhor. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Ó, eu te falei que são 6 ângulos de 60, ó. Bonitinho aqui, ó. E quanto é que, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto é que é o raio dessa circunferência? É 2. Então quer dizer que o lado do meu triângulo equilátero aí nada mais é do que 2, pessoal. É 2. Se ele quer calcular a área, lembra que a área de um só do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que a figura que eu formei foi um hexágono. E o hexágono tem 6 triângulos equiláteros. Então a área do hexágono vai ser 6 L ao quadrado raiz de 3 dividido por quem? Por 4. Então a área do polígono formado, que é um hexágono, é 6. Quem é o lado? É o raio, pessoal. Quanto é que é? 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área do hexágono vai ser 6. Quanto é 2 ao quadrado? 4 raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Cancela só esse cara aqui. Então a área do hexágono que ele procura é 6 raiz de 3. Tem alternativa aí? Tem alternativa C, certinho? Então isso, se tu observar, é uma circunferência que o raio é 2. E os afixos aí, se tu fizer lá das aulas anteriores, vai ter centro 0, 0. Era bem tranquilinha a figura. Ele não pediu aqui, eu apliquei um macete. Ele não pediu para me determinar as raízes, mas eu poderia também determinar as raízes da equação, certinho? Valeu, Sebiano. Espero ter contribuído para que vocês possam fazer o restante do exercício. Vão lá no plural, tá? Assistam a aula e deixem sua frequência. Valeu, um abraço.